Olá, queridos alunos do quinto ano. Aqui é a professora Emiliane Cristina, do Colégio Adventista de Nova Iguaçu. Tudo bem com vocês? Nesta aula de matemática, vamos aprender o que é polígono. Vamos aprender juntos? Polígonos. Polígono é uma figura geométrica cuja palavra é proveniente do grego, que quer dizer poli, muitos, gonos, ângulos, muitos ângulos. Assim, polígono significa vários ângulos. As linhas planas que não se cruzam e são fechadas limitam a região do plano interno a essas linhas. Essa região interna está representada pela parte colorida de cada figura abaixo. Polígonos. Os polígonos são figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de retas que nunca se cruzam. Nós podemos então concluir que um polígono tem elementos específicos. Vamos entender então? Elementos de um polígono. Temos aí um polígono com 5 lados, chamado pentágono. Primeiro elemento, lados. Lados são as partes de linhas que desenham o polígono. Também são chamados de segmento de reta. Ângulo. Ângulo são os espaços entre dois lados de um polígono que se encontram. Vértice é o encontro dos lados de um polígono. Nomeamos os vértices com letras maiúsculas. Cada cantinho forma o vértice. Cada encontro de um segmento de reta formará o vértice. Temos também polígonos regular e irregular. Vamos analisar as características de cada tipo de polígono. Polígono regular é aquele em que todos os lados e ângulos têm a mesma medida. Vejam os exemplos abaixo. Temos aí um triângulo equilátero, pois possui as mesmas medidas e ângulos internos com a mesma medida. Polígono irregular é aquele em que tem lados ou ângulos internos com medidas diferentes. Olhe os exemplos abaixo. Temos também até um triângulo escaleno, pois possui 3 lados com medidas diferentes. Polígonos. Vamos analisar agora as características de um polígono. Vamos relembrar aqui. Os polígonos são figuras fechadas, planas. Os lados não podem se cruzar. Então, nós temos de um lado polígonos, exemplos de polígonos, e do outro lado são figuras que não são polígonos, porque não são figuras fechadas, nós temos aí figuras abertas, não são figuras que possuem seus lados retos. Por isso que é tão importante conhecer as características de um polígono.
precisam ser figuras fechadas, apresentar lados retos e esses lados não podem se cruzar. Nomenclatura dos polígonos. Vocês sabiam que os polígonos recebem nome de acordo com a quantidade de lados que possuem? Vamos lá? Temos aí o menor polígono que existe, o triângulo. Ele possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Temos também um quadrilátero, conhecido também como quadrado. Ele apresenta 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Pentágono apresenta 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos. Vocês podem perceber que os nomes agora terminarão em ágono. Lembrando que gono significa ângulos. Pentágono possui 5 lados, 5 ângulos e 5 vértices. Hexágono possui 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos. Outro exemplo, heptágono, 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos. Octógono, o nome já nos diz, são 8 lados, 8 vértices e 8 ângulos. Vamos continuar conhecendo a nomenclatura de alguns polígonos. 9, eneágono. 10, decágono. 11, undecágono. 12, dodecágono. 15, pentadecágono. 20, icoságono. Muito bem! Aprendemos que os polígonos possuem nomes referentes ao número de lados que possuem. Vamos agora estudar um pouquinho sobre triângulos. Triângulo é o menor polígono que existe. Vocês sabiam que os triângulos podem ser classificados de 2 maneiras? A primeira maneira é de acordo com as medidas dos ângulos e a segunda maneira é de acordo com as medidas dos lados. Vamos lá então conhecer essas classificações? De acordo com as medidas dos ângulos, os triângulos podem ser classificados de 3 maneiras: acutângulo, retângulo e obtusângulo. Acutângulo apresenta um ângulo agudo. Seus ângulos internos são agudos, menores que um ângulo reto de 90 graus. Triângulo retângulo apresenta um ângulo reto de 90 graus. Obtusângulo apresenta um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. De acordo com as medidas dos lados, os triângulos podem ser classificados em 3 tipos: equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero apresenta os 3 lados com a mesma medida. Isósceles apresenta 2 lados com a mesma medida. E o escaleno apresenta 3 lados com medidas diferentes. Polígonos são figuras planas, fechadas, seus lados não se cruzam e possuem todos os lados retos. Não se esqueçam dessas características dos polígonos. Vamos agora
aprender mais um pouquinho sobre os polígonos. Abra sua apostila nas páginas 197 até a página 199. Bons estudos e até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Um grande beijo no seu coração.